É isso aí. Tudo bem? Podemos começar? São 19 horas, tudo certo? Vou começar, então. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada... União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A noite de hoje é muito especial para nós, porque neste ano de 2021 nós nos reunimos aqui nas terças-feiras, em 37 terças-feiras, para ser mais exato, sempre entrevistando uma escritora ou um escritor diferente. Na semana passada, na terça-feira de número 38, Ailton Krenak entregou o troféu Juca Pato, que ele venceu no ano passado, à cartunista Laerte, vencedora do ano de 2021. E nesta 39ª terça-feira, nós vamos encerrar o ano conversando com a vencedora do nosso concurso de contos, Ana Maria Martins, é a escritora Carla Bessa, e nós vamos fazer um bate-bola de uma pergunta e resposta rápida com outros selecionados. Eu já vou explicar como é que isso vai funcionar. Nesse concurso, nós homenageamos a escritora Ana Maria Martins, autora e tradutora consagrada, que foi associada da UBE, participante ativa de nossa diretoria e também da Academia Paulista de Letras. É um feliz acaso que a vencedora do nosso concurso de contos e a vencedora do nosso concurso, a Carla, e a homenageada no concurso, a Ana Maria Martins, tenham sido ambas vencedoras do Prêmio Jabuti na categoria conto e sejam também as duas tradutoras. Então, para dar início a essa noite especial, eu dou a palavra a Ricardo Ramos Filho, nosso presidente, que dá as boas-vindas a todos vocês, e a nossa entrevistada e a todos os outros selecionados do nosso concurso de contos que estão aqui presentes. Boa noite a todos e todas. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, vendo a casa cheia. Eu queria parabenizar a todos, queria parabenizar a Carla Bessa, que a gente vai ouvir daqui a pouco, e todos terão oportunidade de falar, e dizer que eu fico muito contente em que a gente tenha conseguido fazer um prêmio Ana Maria Martins tão bem realizado, tão importante, com tantos participantes, o que valoriza muito esse resultado final. Ana Maria Martins, que foi uma amiga muito querida, uma escritora importante, que a gente perdeu o ano passado. Eu tenho certeza que se ela pudesse ver o que está acontecendo aqui hoje, ela ficaria muito feliz. Então, sejam todos bem-vindos e eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito gostosa por aqui. Vamos que vamos. Obrigado, Ricardo. Vou dar a palavra agora ao Ricardo Assunção Fernandes, nosso vice-presidente. Diga lá, Ricardo. Oi, pessoal, tudo bem? Já nos apresentamos aqui. Prazer estar com a casa cheia, muita gente aqui, fechando com chave de ouro esse 2021 da Terça Literária. O ano que vem tem mais. E, bom, eu vou ajudar o Rogério aqui no YouTube e as perguntas, enfim, hoje vai ter pouca pergunta, né? Porque a gente tem muitos entrevistados. A Carla vai falar mais tempo, mas como o Rogério disse, a gente vai escolher uma pergunta para fazer para todos os vencedores do concurso. E estou aqui à disposição, prazer estar com vocês, parabéns a todos pela conquista, né? E agradecer também a Laranja Original, a Renata está aqui, pela participação no projeto. Obrigado, Ricardo Fernandes. Eu vou explicar, então, agora como é que a gente vai fazer a noite de hoje. É bastante simples. A ideia é a seguinte, eu vou conversar com a Carla, tanto a respeito do conto que foi o conto vencedor do nosso concurso de contos, tanto a respeito de outros livros dela. Essa conversa vai durar cerca de meia hora, eu não queria passar muito disso, exatamente porque aí a gente faz... o que nós pensamos foi fazer o seguinte, sugerir tanto aqueles que estão aqui presentes na sala do Zoom,
quanto aos que estão nos assistindo lá no YouTube, a Carla Gama, Diogo Lopes, o Marcos Kirst, que está sempre com a gente lá pelo YouTube. Vocês que estão nos assistindo pelo YouTube ou aqui pela sala do Zoom, vocês mandam perguntas por escrito. Nós vamos selecionar uma pergunta, quem vai fazer essa seleção, Ricardo Fernandes, com a ajuda, eventualmente, de outros diretores. A gente vai fazer uma pergunta, quer dizer, o Ricardo Fernandes vai selecionar uma pergunta que nós vamos fazer para todos os selecionados do concurso de contos, tanto a Carla quanto todos os outros que estiverem aqui presentes. Nem todos puderam estar aqui conosco, mas todos os que estão presentes terão a chance de responder a essa pergunta em apenas 2 minutos. O ideal é que a gente faça como é bastante gente, que a gente faça um bate-bola ágil. Eu me expliquei direito, pessoal? Deixa eu ver as carinhas de todo mundo aqui. Me expliquei direitinho, legal. Então, a gente vai fazer desse jeito. Quem quiser fazer alguma pergunta para os selecionados, escreve ou pelo chat do Zoom ou lá pelo bate-papo do YouTube, né? E aí a gente dá a palavra, o Ricardo Fernandes vai escolher a pergunta, alguma dessas perguntas, e a gente dá a palavra por 2 minutos para cada um dos selecionados. O nosso plano é encerrar por volta das 8 horas da noite aqui. Tudo bem? Beleza? Acho que ficou claro para todo mundo. Então, vamos lá. Eu quero apresentar a Carla Bessa para vocês. E eu queria reconhecer aqui a presença da Renata. O Ricardo Fernandes já falou, mas eu quero agradecer aqui a Renata, da editora Laranja Original, que também é outra grande parceira no concurso de contos Ana Maria Martins. Renata, você quer falar 1 segundo aí? Pelo menos dar uma boa noite para o pessoal. Você não estava preparada, estou te pegando de surpresa, mas se você quiser dar uma boa noite. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade, o Felipe, a Germana, ficaram muito contentes por a gente poder apoiar um projeto de vocês. São pessoas com muito respeito na literatura. A gente adorou trabalhar com o livro, eu adorei ler o livro e só queria quem agradece a gente. Foi um grande prazer. Nós é que te agradecemos, Renata, e queria dizer também que sem o apoio da Laranja Original a gente não teria a coletânea com os 15 contos selecionados nesse ano no nosso concurso. Muito bem, nossa entrevistada de hoje é Carla Bessa. Ela estudou teatro na Unirio e na Casa de Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Em 1991, ela emigrou para a Alemanha, nada menos do que Berlim, uma das cidades que eu mais amo. A gente estava conversando isso aqui antes da entrevista começar, onde ela trabalhou por 15 anos como atriz e diretora de teatro antes de se dedicar à literatura. Ela vai contar para nós como é que ela veio chegar aqui na literatura. Ela vive hoje, né, entre Berlim e o Rio, e trabalha como tradutora e escritora. Traduziu importantes nomes da literatura contemporânea alemã para editoras brasileiras. Se eu pronunciar errado, você me corrige, tá bom, Carla? Traduziu Ingeborg Bachmann, acertei? Acertou. Max Frisch e Thomas, Macho mesmo que se pronuncia? Não, é Macho. E Thomas Macho. Como autora, publicou os livros de contos Aí Eu Fiquei Sem Esse Filho, esse é o título, livro de 2017, publicado pelo 8,5, Urubus, que a gente vai conversar hoje a respeito, publicado em 2019 pela Confraria do Vento, livro que levou o Jabuti no ano de 2020, né, Carla? E publicou neste ano pelo Urutau a novela Minha Murilo. Ela tem contos publicados em antologias e revistas na web, escreve regularmente resenhas para o Rascunho e para a Capitolina. Além disso, Urubus acaba de ser lançado na Alemanha. Aí Eu Fiquei Sem Esse Filho foi lançado na Grécia, olha só. E o conto Lívia e o Vão foi o grande vencedor do concurso de contos Ana Maria Martins de 2021, promovido pela UBE. Seja muito bem-vinda, Carla. Dá seu boa noite, aí a gente começa. Sou eu mesmo, seu entrevistador. Boa noite, pessoal. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Esse formato, para mim, é especialmente importante, né? Porque eu estou tão longe, mas eu acho que está todo mundo meio longe, de qualquer maneira.
Então, eu agradeço muito essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Muito feliz. Que bom que você está aqui com a gente, Carla. Eu vou te fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta padrão aqui na UBE. Como é que você se tornou leitora? Qual que é a tua história de leitora? E como é que é a sua história de virar escritora? Como é que você conta essa história para a gente? Olha, a minha formação de leitora, na verdade, eu costumo dizer que ela começou bem antes do meu primeiro contato com um livro, porque, claro que a minha influência, como a da maioria das pessoas, foram os meus pais, né, a minha mãe e o meu pai, e eles eram pessoas muito simples, tinham uma formação escolar básica, mas a minha mãe, sobretudo, que era quem ficava comigo, né, aquela constelação clássica, meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa, e a minha mãe era uma pessoa que falava muito, que contava muitas histórias, então, e falava de uma maneira muito, muito viva. E eu acho que, na verdade, o meu interesse por histórias, pela contação de histórias, já vem daí. E pelo teatro também, porque por causa da maneira como ela contava, né? Ela gesticulava, ela fazia vozes, ela era uma verdadeira contadora de histórias. Então, eu acho que ali eu já tive um primeiro contato com essa literatura oral, né? Com essa contação de história. E depois, claro, na escola e através da minha irmã, eu tenho uma irmã que é 13 anos mais velha que eu, e ela me introduziu, né, nesse ambiente dos livros. Ela lia muita poesia, lia muitos portugueses. Eu lembro que, através da minha irmã, eu tive contato com Fernando Pessoa. Inclusive, tem um livro dela que eu roubei e que eu tenho até hoje, fica aqui do meu ladinho, eu estou olhando para ele aqui. É um livro que eu carrego comigo a minha vida toda, a obra poética do Fernando Pessoa, essa de Queiroz. Então, ela lia muitos portugueses e me influenciou muito também nas minhas primeiras leituras, né? E depois na escola, claro, né? Biblioteca de escola, eu acho fundamental e sempre reitero a importância disso, né? De ter biblioteca nas escolas, principalmente para mim, por exemplo, que em casa, como os meus pais eram pessoas muito simples, a gente não tinha assim uma grande biblioteca. Então, para mim, aquilo era um lugar que eu passava muitas horas e que me influenciou muito, né? Mas eu não escrevia, eu tinha um medo horrível de escrever, e só fui começar a escrever bem tarde, quando eu resolvi mudar de profissão, né? Eu fui atriz e diretora, e eu acho que o processo da atriz para a tradutora foi muito natural, porque o teatro também é uma tradução de textos, né? Só que em gestos, em cena. E eu passei a traduzir, então, para o formato papel, e da tradução para a literatura foi um passo à frente, também bem natural. Então, eu acho que eu fui caminhando assim até chegar aqui, com um caminho bem longo. Passou por vários formatos, mas eu sou muito grata a isso. E esse ponto de chegada é recente, né, Carla? Esse ponto de chegada é 2018, né? Não, 2017, com o livro. Aí eu fiquei sem esse livro, sem esse filho. Sem esse filho, 2017. Em 2013, eu comecei a traduzir e já comecei também, logo, muito rápido, a publicar como tradutora. A minha primeira editora foi a Estação Liberdade, de São Paulo. Isso foi em 2013, e a escrita mesmo foi só em 2017, foi bem tarde. Então, eu acho que eu sou um pouco uma exceção, assim, pelo que eu ouço dos outros colegas e escritoras e escritores. Todo mundo fala que começou a escrever com 3 anos, com 4 anos. Eu não posso contar essa história, porque comecei com quase 50, então, mas é por aí. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, nunca é tarde. Eu vou ler para o pessoal aqui um trecho curtinho do conto que está inédito, que é o conto vencedor. Eu vou fazer o caminho inverso hoje, tá, Carla? A gente vai começar pelo conto que venceu o nosso concurso, depois a gente fala dos teus outros livros. Legal. Eu vou ler um trechinho do conto que ninguém leu, só a comissão julgadora.
No dia seguinte, o vão continuava lá, entre mim e o meu reflexo quase imperceptível, e todo o meu drama cabia naquele quase. E assim foi nos próximos dias. A imagem continuou a se dissipar paulatinamente, tornando-se menos nítida dia após dia, como naquelas fotos de Polaroid que vão embranquecendo com os anos. Ou como a correspondência por fax com aquele antigo amante que achei numa caixa fechada no fundo do armário. Ao abri-la, um monte de papel em branco. O texto desaparecido. Li em algum lugar que toda a imagem desaparece com o tempo. E o tempo me pareceu medível nesse desaparecer. A natureza do tempo, o próprio apagamento. Assim, expliquei para mim mesma o fenômeno da minha imagem fugindo no espelho. Esse é um trecho do conto Livre o Vão, né? Que foi o nosso vencedor. Eu queria que você contasse para nós um pouco, não spoiler, é claro, né? Mas que você contasse para nós um pouco do processo de criação desse conto. Eu tenho uma curiosidade, Carla, que é assim, uma curiosidade bem simples. O conto já existia ou você escreveu pro concurso? Não, o conto já existia. Eu escrevi, normalmente, esses concursos eu participo de vários, né? Eu nunca escrevo nada para participar de concurso, porque eu sou muito lenta, então eu jamais conseguiria entregar a tempo. Então eu sempre me inscrevo com alguma coisa que eu já tenho. E esse conto foi uma exceção, porque normalmente eu fico muito tempo assim pensando antes de botar a primeira palavra no papel. Fico vendo imagens, eu fico me inspirando com outros livros, com outras artes. E esse conto, eu acordei um dia, o conto começa assim, né, ela acordando no meio de manhã cedo, no meio da noite, e realmente eu acordei um dia com essa ideia, né, de uma pessoa uma mulher, né, que desaparece de repente. E aí ele meio que fluiu, é uma exceção, porque normalmente não flui assim, não, é uma coisa muito sofrida para mim escrever. E esse conto ele meio que fluiu e depois eu reescrevi, né, limpei, lapidei, mas ele foi assim, ele me surgiu a partir dessa ideia, né, de uma mulher, é uma coisa que acontece com muitas mulheres, né, que depois do casamento e dos filhos, eu ouço muito de muitas amigas que elas começam a desaparecer. E eu quis colocar isso muito diretamente nessa imagem mesmo. Carla, eu não quero levantar assim demais a sua bola, mas você lembra que tem dois escritores importantes que têm um conto chamado O Espelho. Um é o Guimarães Rosa, outro é o Machado de Assis. E eu acho que tem ali Tô provocando tanto você quanto as pessoas que quiserem ler. Porque eu acho que tem uma questão identitária. É provocação, mas eu não estou brincando, estou falando sério. Acho que tem ali uma provocação ligada à ideia da própria identidade, né, do que eu sou e do quanto o ambiente em que eu estou inserida, no caso, né, da Lívia, do quanto do ambiente em que eu estou inserida me define como pessoa, que dialoga com esses dois contos. E tem uma alusão ali a um verso do Fernando Pessoa, um verso do Tabacaria, né? Então é um conto que dialoga com gente grande, né? Eu não conheço, eu conheço, claro, né, muita coisa do Guimarães Rosa, inclusive o Grande Sertão foi um livro que me inspirou muito em outras fases da minha escrita, mas esse conto não conheço e também não conheço o conto do Machado, então eu vou para sair correndo para ler. Mas essa questão identitária é uma questão que me acompanha já há muito tempo e percorre todos os meus livros de maneira mais implícita ou explícita, mas está sempre ali, se a pessoa for ler com cuidado, é uma questão que está sempre nos meus livros e que fica bem mais clara na minha última publicação, que é A Minha Murilo, que é uma novela que trata exatamente dessa questão da identidade como uma coisa não constante, né? Como uma coisa que vai se transformando ao longo dos anos. Fala um pouquinho do Minha Murilo para nós, Carla. Falo, sim. Minha Murilo, para resumir assim, bem rápido, a história, né, o enredo, é a história de uma travesti, uma prostituta,
carioca, que é sequestrada por um motorista de táxi e é mantida cativa no porão da casa dele e presa, e se desenvolve uma relação entre a Sasha, que é a travesti, e esse homem sem nome, e começa uma relação de codependência entre essas duas pessoas. Eu não quero dar spoiler, no final tem uma virada assim, bem, bem grande, mas é um livro que trata exatamente, que questiona o binarismo, exatamente, né? Homem, mulher, bem, mal, algoz, vítima, e a questão das identidades, né? Até que ponto uma mulher é uma mulher, até que ponto um homem é um homem, e onde que a gente define isso, né? São questões que me moveram ali, porque eu acho que as identidades podem ser fluidas, né? Não é uma coisa assim muito fixa, muito constante. Então, não só de gênero, identidade de uma forma geral. Isso foi o cerne da ideia do livro, do Minha Murilo. Carla, eu quero aproveitar, o Minha Murilo é um livro que eu não li, mas eu queria te perguntar, ele é ambientado onde? No Rio de Janeiro? Ele é ambientado no Rio, como Urubus, aí eu fiquei sem esse filho. O Rio me persegue. Então, acho isso que eu quero perguntar. Diga. Eu acho que a minha escrita, na verdade, foi também uma espécie de exorcismo, sabe? Porque eu vim para a Alemanha muito cedo, né? Com 23 anos, eu estou com 54, então eu estou aqui há 31 anos. Mas eu mergulhei assim nessa realidade aqui, eu me adaptei muito rápido, mas o Rio, principalmente, eu sou carioca, era uma coisa que ficava ali, era um fantasma, aqueles fantasmas ali. E eu acho que eu só consegui me livrar um pouco deles com os meus livros, né? E eu precisei de 3 livros. Eu acho que agora, o livro que eu estou escrevendo agora já não é mais ambientado no Rio. Eu acho que eu me livrei um pouquinho disso. Carla, então a gente estava conversando e eu disse que eu ia te perguntar, né? Como que estou te perguntando, inclusive, com o teu olho de escritora, que você me disse que é recente, como é que é olhar para o Rio de Janeiro a partir da experiência de Berlim? Essa é uma coisa que eu queria te perguntar, porque são cidades, ao mesmo tempo, muito diferentes, mas elas têm semelhanças, eu acho. Estou aqui na minha cabeça. Me diga lá. Olha, para mim, tem essa imagem, né, quase já clichê, que a gente fala, você precisa se afastar de uma realidade para poder ver ela melhor, né? Mas para mim foi muito isso, assim, eu só tomei consciência de várias coisas e até em mim mesma depois que eu estava fora, né? Agora, eu sou uma pessoa muito adaptável e quando eu troco de lugar, eu troco de lugar. Eu até questiono muito essa coisa de raízes, né? Que as pessoas, às vezes, um tema muito recorrente na literatura. Para mim, a gente não tem raiz, a gente tem perna, exatamente para sair do lugar, para se replantar em outro lugar, mas eu sinto que, apesar dessa minha flexibilidade, a infância, né, os anos de infância, eles são muito marcantes. Então, eu só fui entender essa importância dessa memória da infância no momento em que eu saí desse lugar onde eu passei a infância. E eu acho que isso foi o achado mais legal para mim, de ter saído daí. Não tanto de ver o Brasil ou o Rio como lugar, mas as minhas memórias em relação a esse lugar. Eu precisei sair para encarar isso de uma maneira mais tranquila. Legal. Eu só vou interromper a entrevista por um segundo. Teve gente que chegou depois, então só para dizer para quem chegou depois e para quem está nos assistindo no YouTube que não pegou o comecinho, hoje a gente vai fazer diferente. Quem quiser fazer uma pergunta, escreve essa pergunta no chat, ou aqui do Zoom, ou lá do YouTube, e o Ricardo Fernandes vai selecionar uma pergunta que nós vamos fazer, tanto para a Carla, quanto para
todos os outros selecionados do concurso de contos que estão aqui presentes, para eles responderem em 2 minutos. Então, não pode ser uma pergunta assim absolutamente filosófica, porque o pessoal tem que responder em 2 minutos, é muita gente, né? Agora, vamos falar do Urubus, Carla, seu livro premiado, ganhou o Jabuti em 2020, né? Ele ganhou o Jabuti no ano passado. Ganhou o Jabuti e ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, segundo lugar. Ficou em segundo lugar na Biblioteca Nacional, é o prêmio Clarice Lispector, né? Isso. Então, vamos falar desse livro, porque esse livro tem uma característica que eu acho que é uma característica marcante, que ele é um livro de contos, ele está na categoria de contos, mas aqueles personagens, espaços e tempos são comuns a esse conjunto de contos, né? O que dá para o livro uma coerência interna, uma arquitetura muito interessante, porque quem é personagem central de um conto aparece assim quase no cantinho de um outro conto. Existem espaços e tempos que são partilhados, então a padaria, né? Tem personagens que aparecem, por exemplo, o dono da padaria, ele aparece como personagem central em mais de um conto, que é o seu Álvaro. Então eu queria que você contasse um pouco esse exercício árduo de construção desse livro, que tem uma coerência interna nas duas pontas, né? Tanto na abertura quanto no fechamento. Primeiro e último contos, eles têm o mesmo título, né, Carla? São urubus, que não são os mesmos urubus. Quem é urubu está falando no último. Eu também não quero dar um spoiler, porque o livro quando a gente vai ler um livro de contos, a gente não espera uma amarração tão coerente. Mas esse livro tem isso, eu não tenho dúvida de que a Comissão Julgadora Jabuti pensou nisso quando te deu o prêmio. Pode falar um pouquinho disso, Carla? Olha, as pessoas sempre me perguntam isso, né? Olha, por um lado, eu tenho uma fascinação muito grande por causalidades, né? Eu acredito que tudo que a gente faz, né? Todas as decisões que a gente toma na vida, claro que vão ter consequências. Não é nenhuma coisa assim espiritual, não. Eu acho que tem tudo que uma decisão que eu tomo vai ter uma consequência imediata, né? E isso vai levar a uma outra consequência, e a uma outra, aquele efeito dominó, né? E isso sempre me fascinou, essas cadeias assim, de acontecimentos que vão levando um ao outro. Agora, para ser sincera com você, a ideia para esse livro nasceu uma coisa muito prosaica. Eu simplesmente não sabia como continuar. Eu queria fazer um livro inteiro de contos, mas eu ficava com medo, quando eu terminava um conto, de não saber como é que eu vou escrever o próximo, de onde que eu vou tirar a ideia. E aí eu pensei, uma hora eu tive a ideia, eu posso pegar um personagem que estava ali 2 contos atrás e continuar o caminho dele, sair perseguindo ele pela cidade, né? Porque tudo é na mesma cidade. Aí eu saí perseguindo o Zezinho, que aparece lá no primeiro conto, foi ver onde ele foi parar, e nesse caminho do Zezinho ele encontrou com outras pessoas que eu segui depois, e eu fiquei meio igual um dominó mesmo, seguindo as pessoas, e nasceu disso, na verdade, uma ideia bem, bem banal, assim, mas que acabou me levando a essa estrutura que ficou toda costuradinha no final. Claro que eu voltei e reconstruí algumas situações para poder ficar aquele quebra-cabeça direitinho, né? Uhum. Mas foi daí, assim, foi do medo, pavor de não saber como que eu vou continuar, entendeu? E uma pergunta que eu não tinha planejado, mas pegando essa tua fala e a fala anterior, que fantasmas são esses do Rio de Janeiro que aparecem lá nos urubus? Olha, sobretudo a questão da violência, né? Isso é uma questão, para mim, muito séria. No Rio, eu tive experiências muito desagradáveis, pessoalmente. Então, uma coisa que sempre me perseguiu, né? E a questão mesmo da desigualdade social, né? De toda dessa mentalidade. Por um lado, é um consumo muito grande, né? É uma sociedade com
um status igual a que as pessoas têm aí no Rio, tudo que as pessoas têm aqui, algumas e outras não. Então, e esse consumismo assim desvairado, isso é uma coisa que sempre me incomoda muito, e eu precisei colocar isso nessas histórias, né? E, é claro, as vozes das mulheres. No meu primeiro livro, sobretudo, aí eu fiquei sem esse filho, é um livro baseado em entrevistas que eu fiz com mulheres que perderam seus filhos por conta da violência. Então, eu entrevistei essas mulheres e transformei em texto as entrevistas, e um pouco disso, claro que não mais em forma de entrevista, mas foi também para os urubus, essas vozes dessas pessoas que ficavam me contando suas histórias lá no Rio. Porque tem várias personagens que são excluídas mesmo, né? Isso é uma ambiência, vamos dizer assim, uma ambiência social dentro do livro que chama muito atenção. Agora, eu queria perguntar uma coisa. Eu não sei se isso é consciente ou não, mas, assim, alguns momentos do livro, especialmente a história daquela senhora... Aparecida, exatamente, que também é protagonista de 2 contos, né? Mas não só ela, né? Quer dizer, a questão da idade, da velhice, me lembrou um pouquinho a Clarice Lispector. Tem uma... Porque o Rio também é uma personagem dentro da Clarice. Você é uma leitora de Clarice, Carla? Olha, quando eu era mais jovem, eu li, acho que tudo da Clarice. Isso foi outra influência da minha irmã, né, que a gente falou no começo. Eu li, acho que tudo, ou pelo menos muita coisa da Clarice. E depois, para ser sincera, muito raramente. Eu pegava assim, eu tenho os livros aqui, eu pegava um conto e lia. O Água Viva, claro, eu li umas coisas, mas não tem, conscientemente, não tem uma influência da Clarice, não. Acho que a minha leitura pegou outro caminho. Mas eu acho que talvez inconscientemente alguma coisa ali apareça, eu acho. Muita barata, que também é uma... Mas isso é o Rio, né? É verdade. No Rio de Janeiro tem aquelas baratas enormes. Só um segundinho, deixa eu pegar aqui as minhas perguntas. Outra coisa, que você já respondeu de uma certa maneira, né? Quer dizer, você falou desse caminho da produção do conto. Essa costura do livro se deu por uma questão mais prosaica do que propriamente por uma concepção grandiosa, etc., do livro e tal. Agora, o resultado final, ele é muito consistente, muito denso. E aí eu queria te perguntar, sempre a gente faz essa pergunta aqui também, a respeito do teu ritmo de trabalho, do teu cotidiano como escritora, porque eu fico imaginando, você já disse aqui, que você teve que voltar para trás, mexer em alguns contos, etc., queria que você me contasse como é que é o teu cotidiano de escritora. Acorda cedo, escreve em jejum, tem um método ou não tem método nenhum? A gente aqui já ouviu de tudo. Olha, eu escrevo de manhã sempre, né? Agora, sobretudo, que eu posso me dar esse luxo de... O meu filho já saiu de casa e tal, né? Agora eu estou com uma vida bem mais tranquila. Então, eu acordo cedo, escrevo de manhã. O meu método de escrita é um método que é baseado na ideia de não ter método, que é assim, tem um método que eu descobri de um autor, acho que é inglês, que chama The Paperclip Method. É o método do grampo de papel, aqueles grampinhos de escritório que você junta um monte de papel. E o método dele é um método muito associativo, que é assim, não é aquela coisa tradicional que todo mundo aprende em curso de escrita. Você tem que fazer uma escaleta, configurar as cenas, os personagens, pensar, e aí você, quando tiver tudo prontinho, você escreve a história. Não é nada disso. Eu pego uma personagem, pego uma situação, escrevo uma cena, boto o grampo.
Aí eu pego outra personagem, escrevo uma cena, boto o grão. E aí eu vou fazendo um monte de montinho, assim, de bolinho, tudo com grão, e fica a mesa assim, cheia de montinho, de morro, e aí no final eu dou um jeito de juntar aqueles morrinhos. Legal. É um belo método, vou copiar. É um método associativo, entendeu? Só funciona se você for esse tipo de pessoa. Porque tem gente que precisa, né, de uma linha, de uma clareza. Cada pessoa funciona de maneira diferente. Legal. Olha só, são já, então, 19 horas e 36 minutos. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, viu, Carla? E te parabenizar. Eu que agradeço. Pela tua obra e, especialmente, claro, pelo conto vencedor do nosso concurso de contos. Antes de a gente... O Ricardo Fernandes já deve ter feito a escolha aí da pergunta, que você vai ser a primeira a responder, tá bem, Carla? Eu queria dizer aqui que eu quero reconhecer a importância da comissão julgadora do concurso de contos Ana Maria Martins. A Ana Luísa Martins está aqui conosco, que é a filha de Ana Maria Martins. Então, estamos mandando um grande beijo para você, Ana Luísa, que é a presidente de toda a organização do concurso de contos. A Maria Mortati, que está aqui também. Cadê a Maria Mortati? Oi, Maria Mortati. Quero reconhecer, então, aqui também a importância da Maria Mortati, que foi fundamental na organização do concurso. A Cássia Janeiro, que está com a câmera fechada, mas estamos aqui, Cássia, se quiser depois mandar um beijo para nós pelo chat, estamos aqui te mandando um beijo. E o pessoal... Eu esqueci alguém da organização? Acho que não, né? Cássia, Ana Luísa, Cássia, Maria Mortati, já mandamos um abração para o Eliakim, que eu acho que Eliakim saiu, mas a gente já mandou aquele abraço para ele também para agradecer o Eliakim, e toda a comissão julgadora, né? Seríamos originalmente 3, mas quando vimos o tamanho, o número dos contos, aí a gente teve que contar com a ajuda de outros membros da UBE, da comissão julgadora, para a gente conseguir cumprir os prazos. Então, agradeço a todos da comissão julgadora, que foram... Ricardo, estou me esquecendo de alguém, por favor, me ajuda, vamos lá. Está com a Cris Rezende, está presente também. Cris Rezende, então vamos lá. Pessoal que participou da comissão julgadora, Cris Rezende, o Fernando Dezena, diga lá, Maria Mortati. Sibila. O Sibila, Ana Luísa, Maria Mortati e eu. Pronto, fomos 6 da comissão julgadora. Acho que todo mundo foi reconhecido. Rogério, o comissão está dizendo que o Jaime também participou. O Jaime Serva, que não está aqui. O Jaime participou da comissão organizadora. A Cássia coordenou a comissão organizadora, nós participamos dela, e depois a comissão julgadora com esses que você mencionou. Cássia, que está aqui. Obrigado. Então, o nosso grande abraço e agradecimento a todos os participantes da comissão, agradecimento à presidente, a Ana Queria Luísa aproveitar, Rogério, para mandar um beijo para a Ana Luísa Martins, tá? Minha amiga, querida. E toda a comissão organizadora, toda a comissão julgadora, muito obrigado a todos os que participaram. Então, vamos lá. Ricardo Fernandes. Queria, desculpe interromper, mandar outro para o Ricardo. Parabéns para a Carla. Seu conto é ótimo, nós gostamos muito, muito bem escrito, uma influência borgiana, meio borgiana, assim, muito interessante. Eu queria até perguntar, mas cheguei atrasada, quais eram as suas influências? Ela deve ter respondido isso. Mas, acho que é mais Borges do que Clarice Lispector. Eu senti um pouco a revista Sura aí vagando, Severino Campo, Bioy Casares, eu acho muito, muito bom e, ao mesmo tempo, feminista, né? Que é uma coisa que o Borges não tem. Então, parabéns. Muito bom. Desculpe, não quero interromper mais. Eu queria mandar um beijo para Ana Luísa. Obrigado, Antônio. Obrigada. Quem é que está mandando? Sua mãe, Ana Luísa. É o Antônio Carlos. Muito obrigada. Um beijo para você também. Agradeço. Obrigado. Ana Luísa, você aqui
hoje pode tudo, viu? Você pode tudo. Mas eu não, quem pode tudo hoje é a vencedora, que para quem vão todos os louros. Eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz com essa vencedora, com esse ponto vencedor, porque ainda por cima é muito bem escrito e é uma coisa de mulher, né? Que não só está em pauta, mas como tem o nome do concurso, né? E que é uma coisa importante, muito importante das mulheres aparecerem, dessas questões todas que a Carla levanta ali muito bem, sem uma coisa sem ser panfletária, né? Muito bem organizada, formulada, então muito interessante. Não quero me estender mais, porque tem outros aí para falar. Obrigado, Ana Luísa, que bom que você está aqui com a gente. E eu queria, eu disse que eu não ia falar, mas é o seguinte, eu estou querendo saber desses urubus que a gente, o que mais um pouco, e, enfim, depois mande para a gente quais são os seus outros livros para a gente ler e prestigiar. Mando sim, inclusive eu já mandei para o Rogério passa para frente, pode passar, tá? Pode passar. Ótimo. Tá. Não precisa mandar os livros em si, porque livro a gente tem que comprar, porque é do que o escritor vive. Eu quero saber os nomes. Vive e mal, né, Ricardo? A gente sabe. Pois é. Tá certo. Ana Luísa, muito obrigado. Obrigada a você. Você. Muito bem, então agora vamos lá. Ricardo Fernandes, escolheu a pergunta que nós vamos fazer para todos os selecionados? Oi, Rogério. Oi. Em primeiro lugar, Carla, parabéns pela entrevista. Olha, tinha que ter mais uma entrevista sua para responder algumas perguntas que o pessoal fez aqui pelo chat do YouTube. Só que agora a gente, né, tem uma pergunta única para dar voz também para os outros premiados. A Érica fez uma pergunta, outras pessoas fizeram comentários bastante interessantes. Acho que seria legal, de repente, numa futura entrevista, o ano que vem, talvez a gente aprofundar um pouco mais para saber sobre o seu método de escrita, enfim. Agora, o Fernando Dezena, eu acho que fez uma pergunta que sintetiza o que a maioria das pessoas aqui quis perguntar para todos os premiados. Ele fala assim, qual a importância, qual o tamanho da literatura na sua vida? Vou repetir. Qual a importância, qual o tamanho da literatura na sua vida? Uma pergunta bastante geral, mas que eu acho que cabe para esse momento de festa e de encerramento da Terça Literária de 2021. Legal. Acho que, Carla, você pode começar a responder. É isso, Rogério? Eu queria... A Carla começa, depois eu chamo os outros. Diga lá, Carla. Eu queria que os outros começassem agora. Tá bom, tá bom. Tá bom. A gente vai dar a volta e termina contigo, pode ser? Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Rogério, posso só fazer um comentário aqui? Que claro. Tem uma pessoa que eu estou buscando aqui no chat, o Bito, né? Ele fala que, infelizmente, ele teve que deixar a conversa, né? Mas ele queria agradecer a oportunidade, ficou muito feliz em ter sido selecionado e mandou até breve para todo mundo. Legal, obrigado. Bom, então nós vamos fazer assim, eu vou chamar os escritores, e aí quem eu chamar, eu acho que pode abrir o microfone, se apresentar, dizer qual foi o seu conto selecionado no concurso e responder a pergunta. Qual que é a pergunta mesmo, de novo, Ricardo? Um pouquinho, vou subir lá e vou repetir. Ele pergunta o seguinte, qual a importância, qual o tamanho da literatura na sua vida? Legal. Então vamos lá, vamos começar pelo Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira. Vamos lá, Marcos. Olá, boa noite. Eu sou o Marcos Vinícius. Fiquei muito feliz em ter sido selecionado em segundo lugar no concurso, com o conto Mineiro. Muito feliz mesmo, assim, foi inesperado para mim. Não achei mesmo que esse conto fosse angariar alguma simpatia no concurso, mas segundo lugar foi realmente uma recompensa das maiores, assim. Agora, essa pergunta, para mim, é muito fácil, assim, responder. Eu sou professor de literatura, então, a literatura, para mim, é a minha vida, né? Desde que eu me formei, assim, em letras, e eu continuei estudando e dando aula, e
assim, a minha vida está toda ela relacionada diretamente à literatura. E eu acho que, assim, eu não seria o que eu sou, assim, como pessoa, se eu não tivesse tido a sorte na vida de encontrar os livros, né? Porque eu, assim, não tenho nenhum talento especial, nenhuma vocação específica, e a minha única coisa que eu sei fazer na vida é ler e escrever. Então, assim, a literatura e eu, nós somos quase que uma coisa só. Né? Então, para mim é muito fácil. E foi uma coisa muito interessante, assim, ter descoberto a literatura, porque eu sou de uma cidade pequena, do interior, onde tem muita gente dedicada à literatura, tem uma história ligada à literatura, e isso pesou bastante, assim, sempre, né? As pessoas... eu sou de Cataguases. Cataguases, sim. Cidade da Revista Verde, a cidade do cinema do Humberto Mauro e tal, a cidade do Luiz Rufato, Francisco Peixoto. Então, assim, tem E para mim sempre foi uma grande dificuldade, assim, conseguir fazer alguma coisa que não seja cópia ou que seja parecido com o que já fizeram antes tantas pessoas importantes. É isso. Legal. Obrigado, Marcos. Parabéns pela sua seleção. A gente está muito feliz que conseguiu estar aqui hoje com a gente. Agora, Paula Novaes Ferreira Mota Guedes. Paula, qual o tamanho da literatura na sua vida? Pode se apresentar, dizer qual foi teu conto e responder. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou adorando adorei a entrevista da Carla e me identifiquei com várias coisas e, inclusive, queria dizer que eu já conhecia o trabalho dela, porque numa oficina que eu fiz, a gente trabalhou o conto dela, o Urubus, então, quando eu vi que ela era a primeira colocada e eu fiquei em terceiro, foi, assim, uma honra, porque imagina, né, ficar logo depois da Carla foi uma grande alegria. E também me surpreendi muito, eu sou, assim, me defino como uma escritora diletante, assim, porque eu sou advogada, mas a literatura para mim é uma paixão, então, assim, eu acho que eu fui percorrendo outros caminhos, mas a literatura voltou a me encontrar também, de uma maneira, assim, um pouco casual. O meu conto é o Rescaldo do São João, e eu também sempre... Eu tenho apesar de ser advogada, eu também me identifico muito com isso que o Marcos Vinícius falou, que é o que eu acho que é o meu lugar no mundo mesmo, é ler e escrever. É assim que eu acho que eu me comunico melhor. Eu sou um pouco tímida, então, para escrever para mim sempre foi muito mais fácil do que falar em público, então é um desafio para mim estar aqui hoje também. Então, assim, desde muito pequena, eu sempre fui um pouco essa criança que fica lendo, quietinha, num canto, e também tive essa influência dos meus pais, que também não foram muito longe nos estudos, mas incentivavam muito isso. O meu avô tinha uma biblioteca grande, então, para mim, sempre foi uma coisa que é uma companhia, uma paixão, um ponto de partida e um ponto de chegada, porque é uma inspiração para eu me entender no mundo, para eu, a partir daquilo ali é o que eu quero. A palavra, para mim, a palavra me encanta muito. Então, eu acho que eu tive essa vontade mesmo de me tornar escritora e comecei a colocar as ideias no papel e assim eu fui me encontrando de uma maneira ou de outra. Então, eu acho que são muitas coisas que o universo da literatura representa para mim. Legal, Paula, muito obrigado.
Parabéns por ter sido selecionada. A gente está muito feliz com o seu conto, com a sua presença aqui hoje. O Bruno Macedo Mendonça, eu acho que ele não pôde vir. Eu não estou vendo o Bruno aqui. Alguém está vendo o Bruno? Acho que não, né? Ele já tinha me avisado mesmo que ele não ia poder vir. O Celso Antônio, deixa eu ver se está aí, Celso. Acho que o Celso também não pôde vir. Foi mais um dos selecionados, ele não estava disponível nesse horário. Celso, você não está aí. Se eu, por acaso, chamar alguém, só abrir o microfone. Então, Tiago, deixa eu ver se o Tiago está aí. Acho que o Tiago também não pôde estar aqui com a gente hoje. Tiago também não pôde. O Lourenço, deixa eu ver se o Lourenço está com a gente aqui. Acho que o Lourenço também não pôde estar conosco. Outro selecionado, Flávio. O Flávio, acho que o Flávio está aí, Flávio Adriano Nantes. Flávio, vamos lá, em 2 minutos. Você se apresenta, fala o teu conto e qual o tamanho da literatura, qual a importância da literatura para você. 2 minutinhos. Boa noite a todas as pessoas. É uma alegria imensa conhecer a Carla, conhecer várias pessoas. Eu estou bem feliz também por ter sido um dos finalistas do prêmio. E assim, eu já estou super empolgado para ler os textos da Carla. Eu confesso que eu ainda não conheço, Carla, sua obra. Bom, o meu conto é um roubo direto do romance da Conceição Evaristo, Sorriso em Flor de Ponciá, né? E aí eu dei uma outra perspectiva para a invasão do cachorro. Moramos ele e eu, e aí ele pensa que eu estou falando com ele, porque como eu estou falando com vocês, ele pensa que eu estou falando com ele, que é para vir no meu colo, desculpa. Então, eu dei uma outra perspectiva para a personagem central do romance. Eu também, como a Carla, escrevo muito devagar. Se fosse para fazer um texto para uma proposta e já começar a escrever, eu não conseguiria. O conto começa a nascer, então, a partir de uma orientação que eu fiz com uma aluna aqui na universidade, sobre a obra da Conceição Evaristo, e me intrigou muito umas coisas, né, que por efeito de sugestão, mas não havia nada no texto que eu pudesse dizer, olha, essa personagem está me parecendo, vou tentar dar um spoiler aqui, um sujeito homossexual. Mas aí eu não tinha condições de fazer isso, a obra não me permitia fazer isso, eu não podia colocar isso num texto acadêmico, né? Enfim, aí eu falei, bom, então eu vou resolver isso como eu sempre resolvo as coisas. Eu escrevi sobre a Ponciá, né? Dei uma outra perspectiva. É claro que para mim foi um atrevimento muito grande, porque a Conceição é uma mulher que eu não sou digno nem de abotoar as sandálias dela, e gosto muito das obras dela, leio, penso, escrevo e oriento, uma escritora que chegou, assim, tem mais ou menos uns 5 anos na minha vida, e eu fiquei muito, assim, acho que muito impactado pela obra dela, e comecei a escrever sobre ela e a pensar sobre o conjunto da obra. Bom, e essa pergunta, eu acho uma pergunta bem complicada, Rogério, porque para a gente responder em 2 minutos, o meu tempo já deve ter até se esvaído, mas o que é a literatura na minha vida? Eu vou dizer assim, deixa eu pensar, só isso, mas tem muito mais coisas que eu poderia dizer, né? Eu fui uma criança e um adolescente muito, muito inquieto, havia um furacão dentro de mim, uma criança e um adolescente, e aí, de repente, O Morro dos Ventos Uivantes caiu na minha mão. Eu era muito jovenzinho. Por acaso eu li esse livro e eu fui picado por esse texto literário e eu fui atrás daquilo. Eu queria saber o que era aquilo, né? Então, o que é a literatura? A literatura me salvou de mim mesmo, né? Então, quando eu preciso resolver algum problema, eu preciso tomar uma decisão muito séria, não vou pensar, eu vou ler um texto para me acalmar, vou ler um poema agora, eu me acalmo e depois eu tomo a decisão. Então, a literatura não é uma questão
não estou espiritualizando o texto literário de jeito nenhum, mas a literatura tem essa função de me salvar, e além disso, tudo que eu tenho e tudo que foi a literatura que me proporcionou, né? Eu sou professor de teoria e crítica literária da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eu formo outros professores de literatura. Então, eu acho que uma das invenções mais importantes, né, na cultura das artes estaria a literatura, né? Mais uma vez, então, obrigado a todos. Foi um prazer imenso conhecer essas pessoas hoje. Obrigado. Nós é que te agradecemos, Flávio. Parabéns por ter sido selecionado e obrigado por estar aqui hoje. Vamos lá, a gente dá continuidade. Roberto Atié Curan, eu acho que ele não está. Roberto, se você estiver aí, você levanta a mão, abre o microfone, acho que não está. O Alexandre Siloto Assini também não está. Se estiver por aí, Alexandre, pode abrir seu microfone. A Fernanda Calef Barbeta, acho que também não pôde estar presente aqui hoje. O Mário Sérgio Badio está. Diga lá, Mário Sérgio, 2 minutos, vamos lá. Ok, vou tentar resumir tudo. Boa noite a todos, boa noite, Carla. Parabéns pelo prêmio. Eu li Urubus, eu fiz um comentário no Facebook, você deve ter visto. Foi quando eu chamei o Chorume de operístico, você deve se lembrar disso, né? Não lembro. Lembra? Ok, tá bom. O meu conto selecionado para o concurso Ana Maria foi o Aleijões, né? Foi uma ideia que me apareceu de repente e eu passei alguns dias pensando em como desenvolver. E aí, quando eu sentei, ele veio inteiro. Uma coisa aí eu tinha muito claro na minha cabeça, eu queria falar sobre o grotesco, né? Claro que tem uma grande ironia, tendo em vista a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, eu quis mostrar que, mesmo na frente do grotesco, há gente que aplaude, né? Existe um público que é seduzido pelo grotesco. Então, daí surgiu o Aleijões. Sobre a pergunta que o Rogério fez, eu sou leitor desde que eu fui alfabetizado. Então, acho que desde os 6, 7 anos eu leio, né? E eu fui muito incentivado pelos professores que eu tive no ginásio, no colégio, na faculdade. Eu sou jornalista formado. E então a literatura sempre teve um lugar de fundamento na minha vida. E eu comecei a escrever desde sempre. Eu só comecei a publicar há muito pouco tempo, né? Então eu tenho 4 livros de contos. Eu comecei a publicar em 2016 só, né? Então a literatura hoje para mim é a minha formadora de caráter, é a minha bússola, é o meu norte. Eu não sei viver sem isso, sem ler e sem escrever. Eu tenho um blog, eu colaboro com algumas revistas eletrônicas, mandando contos, mandando textos, excelentes revistas, e eu vivo disso. Eu não preciso mais trabalhar para ganhar dinheiro, eu sou aposentado, então a minha vida é ler e escrever, e é isso que me deixa feliz. Ok? Obrigado, Mário Sérgio. Que maravilha, hein? Que bom. Um dia eu chego lá. Obrigado por estar aqui, parabéns por ter sido selecionado, viu? Ok, obrigado. Próxima a falar é a Érica Nara Bombardi. Eu sei que a Érica está aí. Vamos lá, Érica, se apresenta, fala rapidinho do seu conto e 2 minutos para dizer qual o papel da literatura na sua vida. Estamos acabando. Oi, boa noite. Eu sou a Érica,
Meu conto foi o Claricidades, e ele, como o próprio nome, ele fala um pouco de Clarice Lispector. E eu escrevi esse conto mais ou menos com a minha própria história, que é narrada no conto, que eu abri meu e-mail e logo no e-mail tinha a notícia do concurso literário, e logo embaixo tinha o conto Amor, da Clarice, que alguém tinha me enviado. Daí eu achei tão curioso, eu gostei dessa coincidência, né? E daí eu escrevi esse conto sobre esse assunto, sobre um e-mail que eu abro e olho e vejo o conto da Clarice Amor. E como acho que o Marcos falou, né, que é o professor, que a literatura é a vida dele, eu acho que para mim também. Eu sempre fui uma leitora desde que me alfabetizei, e sempre gostei muito de ler. E como profissão eu escolhi fazer livros, que eu sou uma editora hoje, trabalho freelance, mas eu trabalho dentro das editoras. Então os livros são também assim meu dia a dia. E uma amiga tinha me falado, ela falou: "Nossa, você já percebeu que todos nós nos unimos por causa do livro?" Então eu nunca tinha percebido isso. Todos os meus amigos eu conheci por intermédio do livro, como se ele tivesse me apresentado para todo mundo. Então, o livro e a literatura são, né, maiores até do que a minha vida, porque envolve todos os meus amigos. Então, é também parte de tudo, né? E eu comecei a escrever há pouco tempo, acho que uns 10 anos, e eu escrevi, na verdade, para minha irmã, porque ela foi trabalhar muito longe, estudar, e ela estava muito sozinha, se sentindo sozinha, não sabia falar muito bem a língua, e estava muito isolada. Então, daí eu comecei a escrever umas historinhas para ela. Eu pensava, vou mandar alguma coisa que ela gosta de ler, assim ela vai se animando. E toda semana eu mandava para ela. E daí disso nasceu meu primeiro livro, que foram como se fossem uns panfletos, não é panfletos, esqueci o nome, que escreviam histórias curtinhas em jornais, né? Como se fosse isso, eu fui escrevendo para ela, e daí disso nasceu o meu primeiro livro e a vontade de escrever também, né? Que eu nunca tinha tido. Eu só trabalhava com livros, mas com livro dos outros, né? Então, nunca tinha escrito nada meu. Então, acho que é isso. E, parabéns para Carla, esqueci, era para falar por primeiro, até anotei, mas esqueci. E, desculpa o nervoso. Imagina. E parabéns para todo mundo, e obrigado pela seleção. Obrigado, Obrigado também pelo pessoal da editora, né, que vai publicar o livro. Eu estou ansiosa para ler o conto de todo mundo. Legal. Obrigado, que bom que você está aqui, Érica. Parabéns por ter sido selecionada. O próximo a falar seria o Itaércio, mas eu acho que ele também não pôde estar, ele já tinha me avisado que talvez ele não conseguisse. O Itaércio Porpino de Paiva. Vamos terminar, então, com o Anchieta, que está aqui. Cadê o Anchieta? Ele está aí. Ele estava. Anchieta, José de Anchieta, de França Mendes. 2 minutos, José de Anchieta, a Carla e a gente fecha. Vamos lá. Opa, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, meu nome é Anchieta Mendes, eu sou de Juazeiro do Norte, do Ceará. Então, para mim, a literatura é tudo, né? Então, o meu conto, são vários contos que eu já escrevi, participei também de várias antologias, tem contos também em livros, né? Então, Verônica, o medo de sorrir, né? Então, não vou falar do conto, né? Porque todo mundo vai ler, tenho certeza, como vou ler de todos também. E, assim, o que eu acho da literatura é o seguinte, pessoal. Morte e a morte de Quincas Berro d'Água. O que é isso? Primeiro romance que eu li, de Jorge Amado. Faz um bom tempo. A partir daí, a literatura foi tudo. Então, galguei muitas coisas, muitos trabalhos, hoje na área de meio ambiente, segurança do trabalho, mas a literatura, ela não me deixa. É importante demais, sabe, a literatura na minha vida, e acredito em todos nós que estamos aqui, né? Então, assim, para mim, fundamental
A importância não tem como mensurar, não tem números e também não tem muitas palavras para isso. Por quê? Porque nós estamos aqui todos ajudando, né? A gente está falando de literatura, a gente está tendo esse tempo mágico, né? De conhecer essas pessoas que participaram desse concurso, né? Então, isso é vida, isso é sangue que corre nas veias da gente. Palavras que sobe e desce, né? Estratégia, forma de escrever, solidão, né? Que, no fundo, no final, vai ser que recompensado. Bom, se tem a importância de quem vai ler, se é um, se é duas ou três pessoas, ou 10 ou 1000, mas a importância que é ter o filho nos braços, que é o livro, que é a nossa literatura, não é não? Carla Bessa, longe demais, a sei quantos milhões de quilômetros, está aí, está viva, né? Segura, e graças a Deus tirou esse primeiro lugar, e graças a ela também, né? E a todos nós que ganhamos, né? Porque, como eu falei no começo da conversa, 500 pessoas, pessoal, não é brincadeira não, muita gente escreve, muita gente traça letras, traça palavras e gostaria de estar com a gente, né? Não? Parabéns a todo mundo, pessoal, ótimo, muito bom. Agradeço a todo mundo, a UB, quero ver esse livro, né? Esse filho aí. Tá certo? Obrigado. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigadíssimo, Anchieta. Carla, seus 2 minutos e a gente vai para o encerramento. Essa pergunta é imensa, né? É o tipo de pergunta que você só pode responder com uma metáfora. Não tem jeito, né, gente? Então, para mim, a literatura, eu diria que é como se fosse um hiperlink, né? O link, né, que você clica e ele vai abrir uma janela, que vai abrir uma janela, que vai abrir mais uma janela, tipo na internet, né? Que você entra e é um mundo ali atrás daquilo. Então, para mim, a literatura é isso. É essa possibilidade de ir fazendo descobertas que vão me levar a outras descobertas e mais descobertas, e o aprendizado não termina nunca. Eu acho que é isso. Só para ser bem curta. Agora, eu tenho uma pergunta. Quando é que sai essa publicação? Vamos lá. Cadê a Renata? Renata, cadê você? Você precisa abrir o seu microfone. Você está muda. Olá, queridos. Eu também estou ansiosa para estar com os livros, todos os livros nas mãos. Eu não sou da parte gráfica, eu não cuido dessa coisa, dessa relação com a gráfica. Então, talvez eu possa mandar um WhatsApp para a Bruce ter uma ideia de quando vai sair o livro. Tá bem. Faz o seguinte, manda para o Ricardo Fernandes, ele vai mandar para mim, eu mando para todo mundo. Eu mando para todos os selecionados. Você está com o Ricardo Fernandes, né? Ele que está conversando contigo. Tá, isso mesmo. Então, pode beleza. deixar. Então, eu vou ver se eu consigo uma resposta agora, antes de terminar a reunião. Se eu não conseguir, a gente, de qualquer forma, manda. Tá bom, obrigado. Muito bem. Pessoal, a gente está indo, então, para o nosso encerramento. Eu vou apresentar para vocês. O bom aqui de encerrar é que a gente sempre já encerra falando das próximas entrevistas. Já tem entrevistas agendadas para 2022, hoje é a última de 2021. Em 1º de fevereiro, as terças literárias voltam com o Menalton Braff. 8 de fevereiro, Alberto Vilas. 15 de fevereiro, Adriana Vieira Lomar. Esses serão os próximos entrevistados da terça literária. Vamos lá. A ordem das despedidas aqui é assim, Carla. Você primeiro... Não, desculpa, você por último. Primeiro o Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos Filho, você por último e eu fecho. Vamos lá. Ricardo Fernandes. Carla, e falando seu nome, mas em nome de todos aqui, eu só tenho a agradecer por essa entrevista maravilhosa, esses comentários maravilhosos de você sobre a literatura. Eu também estou ansioso, viu, Renata, para ler o conto, depois a gente se fala, eu mando para o Rogério, ele manda para todo mundo o dia, a data que o conto vai sair. Estou muito feliz por ter participado, mesmo que um pouquinho, desse projeto, Ana Maria Martins, e estou muito feliz também por estar participando hoje da última terça literária do ano, então a gente se encerra com chave de ouro. Agradeço a participação de todos, agradeço a participação das outras pessoas que também fizeram perguntas,
Infelizmente, a gente não pôde perguntar todas, principalmente nessa entrevista aqui, porque tem muitas pessoas falaram, mas eu tenho certeza que nas próximas reuniões, no ano que vem, a gente vai ter muita oportunidade para discutir literatura. Muito obrigado a todos e tenham um excelente 2022. Obrigado, Ricardo Fernandes. A Ana Luísa Martins quer dar uma palavra antes de você. Ricardo, só um segundinho. Vamos lá, Ana Luísa, por favor, a palavra é sua. É uma coisa muito rápida que eu queria dizer, é que eu achei esses depoimentos todos muito emocionantes. Tenho que confessar que eu fiquei assim várias vezes com os olhos marejados, porque é uma homenagem à literatura, é uma homenagem linda à minha mãe, que lutou pela literatura o tempo todo, mas é assim uma coisa de amor pela literatura muito bonita. Então, eu queria dizer isso, que foi muito bonito, todos esses depoimentos. Muito obrigado, Ana Luísa. Ricardo Ramos Filho, nosso presidente, feche o ano de 2021. Ricardo. Bom, eu queria agradecer a todos os presentes. Vocês aprenderam a chegar até o UBE, sabem como estar aqui. A gente, toda terça-feira, entrevista alguém, a gente vocês já viram aí, a gente já está começando a fazer a programação do ano que vem. Venham, compareçam, vai ser gostoso estar com vocês aqui. Eu agradeço muito a todos, parabenizo aos escritores que tiveram contos premiados e parabenizo a Carla Bessa, a vencedora do concurso. E agradeço também, Ana Luísa, a Ana Maria Martins, que tanto fez pela literatura e que deu nome a esse prêmio, que eu tenho certeza continuará ano após ano, lembrando da Ana Maria Martins. Tá bom? Um beijo para todo mundo, sejam todos felizes. Obrigado. Pessoal, com as palavras do Ricardo Ramos Filho, a gente encerra, então, não só as terças literárias de 2021, também as atividades da UBE. A gente agora vai descansar um pouquinho. As terças literárias voltam em fevereiro. No ano que vem, a gente Rogério, ficou faltando a Carla Bessa. Carla Bessa. Olha, mancada. Desculpa, Carla. Perdão. Por favor. Está cansado, está querendo terminar o ano, né, Rogério? Eu imagino. Desculpa. Imagina. Eu queria agradecer muito ao UBE, a você, Rogério, sobretudo, ao senhor Ricardo, os dois Ricardos, né? A senhora Ana Luísa Martins, muito obrigada por esse evento fantástico, a todos os colegas que participaram. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, e eu já assisti várias terças literárias, eu acho muito bacana esse canal de vocês. Muito obrigada, e vamos continuar escrevendo, né, e lendo, e eu estou louca para ler esse livro agora também. Obrigado, Carla, me desculpa, porque a gente estava estourando o horário. Rogério, só ver um pouquinho se a Renata conseguiu alguma resposta, Renata. Renata, vamos lá. Xará, até agora não. Renata, acho que está... Precisa abrir o seu microfone, Renata. Oi, queridos, desculpa. Não consegui uma resposta ainda. Esse horário, né? Já passou o expediente. Não, beleza, só amanhã. Beleza. Então, depois você passa para o Ricardo comunica, passa para o Rogério e a gente comunica a todo mundo. Tá bom? Pode deixar, querido. Obrigado, viu, Renata? Um Obrigada abração para todo mundo da Laranja Original, o agradecimento da UBE, tá bom? Nós que agradecemos. Bom, então a gente se despede. Em primeiro, peço desculpas pelos meus tropeços aqui, sou responsável por todos eles. Então, agradeço muito a todos que estiveram aqui. Em 2022, a gente vai ter Juca Pato, segunda edição do concurso de contos Ana Maria Martins, terças literárias, podcast e outras novidades na UBE. Muito obrigado a todos. Até o ano que vem. Até mais. Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo. Feliz Natal.